Aqui bem cedo, nesse lugar abençoado, eu quero compartilhar com você algo interessante, te fazer pensar. Já parou para refletir que tem pessoas que acordam cansadas antes mesmo do dia começar e que isso não é falta de sono, nem falta de café, é outra coisa? É alguém brigando por um futuro que nem aconteceu, é alguém tentando prever, controlar, evitar, antecipar, e isso está drenando a vida dessa pessoa no presente. E isso tem um nome: é cansaço de antecipação. Agora, antes de continuar, se inscreve no canal, deixa um like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai mostrar para você que alguém ou você está se esgotando sem causa aparente. E se isso fizer sentido no final, você compartilha para alguém que precisa ouvir isso. O cansaço de antecipação é quando você paga a conta emocional por coisas que nem chegaram ainda. Você sofre por uma conversa que nem aconteceu. Você se desgasta por um problema que ainda nem existe. Você se consome por um cenário que talvez nunca se torne realidade. E o que é mais cruel, você faz isso achando que está sendo responsável, achando que está sendo prudente, achando que está se preparando, mas muitas vezes você só está se punindo em silêncio. E aqui eu quero te dizer o que quase ninguém aceita. Antecipar não é planejar, planejar é ação no presente, antecipar é tortura no presente, planejar te dá direção, antecipar te dá ansiedade, planejar organiza, antecipar paralisa. O problema é que muita gente se confunde com essas duas coisas e começa a chamar preocupação de maturidade. Só que preocupação não resolve nada, ela só consome a energia. O cansaço de antecipação, ele tem 3 sinais muito claros. O primeiro é: você sente que está sempre atrasado, mesmo quando você não está. Você carrega aquela sensação de uma dívida permanente com a sua vida, como se você tivesse sempre algo pendente, como se estivesse devendo uma versão melhor de si mesmo todos os dias. Você até faz coisa, mas nunca parece que é suficiente. A mente não fecha a conta. O segundo sinal é que você vive ensaiando o futuro. Você ensaia as conversas, ensaia as respostas, ensaia a defesa, ensaia a sua explicação. Você se prepara para ataques que talvez nem venham a acontecer e no final do dia você se desgasta com essa energia mental como se estivesse lutando. E você nem lutou, você só imaginou. É como se você estivesse correndo uma maratona sentado em casa. Terceiro sinal, você perde a leveza das coisas simples. Você está até no momento bom, mas não consegue estar inteiro nesse momento. Você está com alguém, mas a sua cabeça está no que você precisa resolver depois. Você está até caminhando, por exemplo, mas está pensando no risco de amanhã. Você está vivendo, mas está sem presença. E a vida sem uma presença vira uma rotina automática, vira sobrevivência. Agora, deixa eu te explicar por que isso acontece. Não é porque você é fraco, é porque na verdade você é negativo. Isso é um hábito mental, um padrão. O cérebro faz isso porque ele acha que antecipar vai te proteger da dor. Isso cria ilusão. E se eu me preocupar antes, eu vou sofrer menos depois. Só que a vida não funciona assim. Você não sofre menos, você sofre 2 vezes. Você sofre antes e se acontecer, sofre de novo. E se não acontecer, você sofreu à toa. E esse é um golpe silencioso. A mente te convence que preocupação é segurança, quando na verdade é um desgaste. E aqui vem uma parte muito importante. Aqui no Brasil, por exemplo, isso é ainda mais comum por causa do ambiente. A gente vive num país onde tudo parece urgente. Mensagens, cobranças, contas, notícias, tensões, julgamentos, comparações. A pressão não só vem por dentro, ela vem de todo lado. E se você não aprende a diferenciar urgência real de urgência mental, você vive no modo alerta o tempo todo. E o modo alerta constante faz a pessoa se cansar até no dia mais leve, no dia mais tranquilo. Agora eu vou te dar uma virada que vai te libertar. A maioria das coisas que você teme não precisa da sua energia hoje. Precisa de um método quando chegar. Isso muda tudo, porque você não vive pré-sofrendo. Você precisa viver pré-organizando. Isso é bem diferente. Agora eu quero te dar um exemplo muito simples, porque isso precisa ser prático, mas sem virar uma receitinha repetida. O futuro vai existir sempre, você nunca vai terminar o amanhã. Então se você transforma o amanhã em inimigo, você já perdeu. O segredo é você transformar o amanhã em agenda. Quando for hora, eu vou lidar com aquilo. Enquanto houver vida, eu estarei fazendo alguma coisa. Existe uma pergunta também que corta o cansaço de antecipação como faca. Isso que estou pensando agora, exige alguma ação concreta hoje? Se exige, faça o mínimo necessário e encerre. Se não exige, então você está pagando um pedágio emocional sem estar precisando. E pedágio emocional é o que está te deixando cansado hoje. Agora eu vou tocar num ponto muito delicado. O cansaço de antecipação também é um tipo de controle. Você tenta controlar a vida pela sua mente. Você tenta controlar a reação dos outros. Você tenta controlar o resultado. Você tenta controlar o que vão pensar. Você tenta controlar o imprevisível. E a vida cobra caro quando você tenta controlar o que não é controlável. Porque você perde energia quando você tenta dominar o vento. O vento não é para ser dominado, é para ser navegado. E quando você aprende a navegar, a sua cabeça muda de postura. Você para de se perguntar, e se der errado? E você começa a perguntar, qual é o próximo
passo? Qual o próximo nível? Porque o próximo passo possível te coloca no presente, e o presente é o único lugar onde você tem poder, tem criatividade. Outra coisa que alimenta o cansaço de antecipação é a comparação. Você olha a vida dos outros e acha que você está atrasado. Só que você está comparando o bastidor da sua vida com o palco do outro. Isso vai criar uma ansiedade artificial. Você começa a correr uma corrida que nem é sua. Você começa a sofrer por metas que nem nasceram de você. E aí você vive cansado sem saber do quê? Porque o cansaço não só vem do trabalho, vem da pressão invisível de precisar estar bem e estar no ritmo o tempo inteiro. E eu quero te falar uma verdade muito dura, mas é justa. Você não precisa estar no ritmo do mundo. Você precisa estar no seu ritmo com consistência. O mundo quer até te acelerar porque a aceleração dá engajamento, dá consumo, dá vício. Só que a tua vida não é feed. A tua vida é construção, proatividade. Agora, como é que você sabe que está melhorando disso? Quando você começa a fazer uma coisa que parece simples e é raríssima. Viver o que está na sua frente com o corpo, mente no lugar. Você come e sente, conversa e ouve, trabalha e finaliza. Você descansa e descansa de verdade. Descansa sem culpa, não vive com pressa, não vive com medo, porque o medo vai sempre existir, mas ele não pode dirigir a sua vida. E aqui eu quero colocar uma frase que você vai carregar dentro do seu coração. Antecipação demais rouba a presença. E a presença é onde a vida acontece. Se você perde a presença, você perde a vida. Você vive no futuro imaginando e deixa o presente apodrecer. Agora eu vou te propor uma ação imediata. Não é um desafio, não é uma lista de 3 passos. É hoje. Pega essa preocupação que está drenando você aí e transforma em uma frase objetiva para que você possa desenvolver. Agora eu vou te propor uma ação imediata, algo que você possa resolver ou agendar, porque preocupação nebulosa vira um monstro, preocupação escrita vira tarefa e tarefa tem tamanho. O monstro não tem, é imaginário. Você vai perceber que metade das coisas que te cansam nem são problemas, são nuvens de fumaças. E nuvem some quando você coloca uma forma. E quando você coloca a forma, você volta a respirar. Eu quero fechar com o ponto mais forte desse vídeo. O cansaço de antecipação é imposto de viver fora do presente. E você não nasceu para pagar imposto emocional todos os dias. Você nasceu para construir, para viver, para avançar, para ter bons momentos sem perder o presente. O futuro vai chegar de qualquer jeito. Agora a pergunta fica, você vai chegar nele forte ou vai chegar nele já esgotado por ter vivido ele 1000 vezes na sua cabeça? Agora, se isso falou com você, comenta aqui antecipação e me diz qual cenário você tem antecipado. Trabalho, dinheiro ou relacionamento? Eu vou ler todos os comentários para que no próximo vídeo eu possa talvez fazer um vídeo parecido com o que você comentou. E agora eu quero te perguntar, se inscreveu no canal, deixa um like, então compartilha com alguém agora que vive cansado o tempo todo tentando viver algo que ainda não chegou. Decifra o código ou o código te decifra.